Trabalho em um conjunto comercial atendendo adolescentes que costumam vir sozinhos. Na portaria do edifício é exigida identificação, sem a qual ninguém consegue subir. Como me adequo à LGPD? A leitura da pergunta ela faz parte de um vídeo em que eu trato desse assunto lá no curso LGPD para MEI, que aponta questões práticas do dia a dia para quem não tem equipe e precisa se adaptar à LGPD sem contratar uma outra pessoa. E depois que eu fiz a gravação da resposta, eu falei, não, isso vai ajudar mais pessoas. Só que aqui, como é um conteúdo gratuito, a resposta vai ficar mais longa para poder abranger desde quem não sabe do que eu estou falando até quem está preocupado com questões mais complexas como biometria. Então, eu vou analisar três tipos de dados pessoais: os dados pessoais comuns, os relacionados a adolescentes menores de 18 anos que estão desacompanhados do seu representante legal para dizer ali que autoriza a coleta do dado, o que faria com uma equivalência aos dados pessoais comuns, digamos assim, e a biometria, que é um dado pessoal sensível. Por outro lado, existem dois tipos de portarias, ou melhor, dois tipos de edifício: os edifícios residenciais e os edifícios comerciais. Os edifícios residenciais, como a atividade da portaria não está relacionada a nenhuma atividade econômica, pelo menos em relação aos moradores, aos proprietários, essa situação se enquadra numa das exceções da LGPD. É que nem o grupo do WhatsApp entre amigos ou entre familiares, não incide LGPD. Entre funcionários e prestadores de serviço, tem que analisar o caso a caso. Nos prédios comerciais, em que há exigência de identificação para entrar, incide sim a LGPD. E aqui existem dois cuidados. O primeiro é: quem é essa pessoa que se identifica? É alguém que trabalha no edifício e aí tem um contrato de trabalho que respalda essa coleta de dados? Ou é alguém que vai esporadicamente, um cliente ou prestador de serviço? Se para a coleta dos dados de identificação há necessidade de um consentimento prévio do cliente, porque não tem nenhuma lei, não tem nenhum contrato falando que ele precisa fornecer esses dados, é preciso que o prédio crie um mecanismo caso a pessoa diga que não quer fornecer, porque o consentimento ele não é obrigatório. Toda vez que você pede um consentimento específico dizendo para que vai usar aqueles dados pessoais, a pessoa tem que ter o direito de dizer não quero. E isso não pode ser motivo de constrangimento ali no balcão da portaria. Mas vamos voltar à pergunta inicial da profissional que, ao fazer o curso, percebeu que precisava adequar o procedimento da portaria do seu prédio porque recebia adolescentes que forneciam dados pessoais sem um consentimento prévio de seu responsável legal, sem autorização dos pais. Para escolher o melhor procedimento, primeiro é preciso entender como está estruturada a portaria. Foi contratado um prestador de serviços que ofereceu uma solução, ou seja, os funcionários e o software e como eles funcionam, como eles se organizam, é definição dessa empresa? Se for isso, provavelmente esta empresa é a controladora dos dados pessoais. E aí caberia questionar essa situação por encarregado pelo tratamento dos dados pessoais dessa empresa que comercializa a solução de portaria. Uma segunda hipótese são os funcionários serem terceirizados, mas trabalharem com o software que o prédio fornece. Nesse caso,
teria que haver uma combinação entre a empresa terceirizada e o síndico, dentro das características do software utilizado. Da mesma forma, se forem funcionários do próprio prédio, também caberia um questionamento ao síndico. Como profissional liberal ou MEI, ou como alguém que trabalha em um prédio que é administrado por terceiros e que recebe clientes, ou que os funcionários precisam se identificar por um terceiro, é importante mostrar diligência. E o mínimo é questionar quem administra o prédio, participar das convenções de condomínio, levar a LGPD como um assunto a ser discutido. Já para quem trabalha nesse setor, essa é uma grande oportunidade, porque cada vez mais pessoas estarão cientes disso e deixando de fazer locações, deixando de adquirir imóveis, tudo em função da falta de informação de como os dados pessoais são tratados. Imagina no caso concreto, essa pessoa que atende adolescentes. Se de repente resolverem colocar biometria no prédio em que ela trabalha. A biometria é um dado sensível, está classificado dessa forma pela lei. Isso significa que a sua coleta não basta ter consentimento. Nas negociações imobiliárias comerciais, eu acredito que a LGPD vai passar a ser mais um item do checklist que nós advogados fazemos antes de dar o ok para que uma negociação se formalize. É com o tempo que se vai descobrir, mas para quem está antenado, vale a pena já pensar em uma oportunidade de negócio a mais que a lei dá, como, por exemplo, assessoria a portarias. Pode ser que as imobiliárias, que as administradoras passem a ter esse serviço de encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, que é uma função que pode ser terceirizada. Você pode ter o síndico como encarregado, ou você pode contratar alguém, até mesmo uma empresa, para que faça essa função. Tudo depende de orçamento e do caso a caso. Esse é um vídeo de alerta. É claro que a solução exige ler os contratos e conhecer a operação, e isso seria num parecer jurídico, numa pesquisa e não em um curso, muito menos no YouTube de forma aberta. Mas é importante deixar, sim, bem frisado que cada vez mais dados pessoais estarão na atenção das pessoas. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, pode ser motivo de mais um vídeo. É importante a participação. Se gosta desses assuntos, contratos, modelos de negócios e LGPD, nesse canal eu trato desses assuntos. Te convido para conhecer os outros vídeos que estão aqui na tela e também assinar. Até o próximo vídeo.